nós temos visto, desde o início do ano, uma série, ou temos estudado junto, né? Uma série de sermões no livro de Atos, e nós temos, então, conseguido enxergar algumas características essenciais da Igreja de Cristo. Hoje, principalmente, muito se fala não só de um cristianismo genérico, mas também de um Jesus genérico. Um Jesus genérico que faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, e se a gente quiser. Se não quiser, também não faz. Se fala muito sobre esse Jesus que não é o Jesus bíblico que nós conhecemos. Esse Jesus que não é o Jesus das Escrituras, de um Deus que não é o Deus das Escrituras. Então, é como se ele fosse um fantoche na mão das pessoas. Faz tudo que os crentes querem, né? Um pobre coitado que não tem poder nenhum, nem mesmo para fazer a sua vontade. Esse é o Jesus genérico que tem sido pregado por aí. Então a proposta hoje é exatamente examinarmos esse outro lado, ou seja, o lado verdadeiro de Jesus. Quem ele é realmente, falar sobre o poder dele, transformador, poder que salva, poder que cura, poder que transforma. Então a ideia para hoje é exatamente essa. E para isso nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, nós vamos ver dos versos 1 a 26, mas eu vou fazer por etapas, tá bom? Só acompanha comigo a leitura, deixa aberto sua Bíblia em Atos, capítulo 3. Por enquanto, nós vamos ler dos versos 1 a 10. Dos versos 1 a 10 de Atos, capítulo 3. Vamos lá. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Uau! Uau! Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele ministrou por volta de 3 anos. 3 anos e meio. Né? E durante esse ministério terreno, Jesus, então, ele evidenciou o seu poder como o único e verdadeiro Filho de Deus, o Deus encarnado. Ele demonstrou o poder, ele mostrou às pessoas o seu poder. Nós lemos tudo isso nos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós identificamos essas demonstrações de poder do nosso Senhor Jesus, que depois de ressurreto, passou ainda mais um tempo com os seus discípulos, então voltou para casa, voltou para o Pai. A Bíblia diz em Atos 8, que nós já vimos, que é talvez o verso principal, o verso central do livro de Atos, Atos 1:8, nós vimos que o Senhor Jesus disse que ele daria esse poder através do Espírito aos seus discípulos. E antes disso, ainda nos evangelhos também nos é registrado que o Senhor Jesus diz para os seus discípulos que eles teriam o poder de fazer ainda mais do que ele estava fazendo. Mas o que ele estava falando? Porque o Senhor Jesus diz aqui em Atos capítulo 1, verso 8: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra." Então, nós estamos agora lendo que quando o Senhor Jesus fez essa declaração, ele então voltou para o Pai
e o Espírito Santo prometido desceu sobre os seus discípulos. E aí nós já vimos, em Atos capítulo 2, Pedro então se levanta dentre os homens e prega o seu primeiro sermão da igreja primitiva. E aqui em Atos 3 ele prega o seu segundo. Porque depois disso, Pedro chama a atenção de todo mundo e começa a pregar novamente. Então, vejam que o Espírito Santo desce e eles recebem poder para serem testemunhas. Testemunhas. Ok? O texto nos diz, então, esse que nós acabamos de ler agora, nos diz que Pedro e João estão indo juntos ao templo na hora da oração, a hora nona. Isso seria por volta de 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Havia 3 momentos em que os judeus se reuniam para orar no templo durante o dia. A 3ª hora, a 6ª hora e a hora nona. Eles se reuniam às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Então eles estão indo agora às 3 da tarde para o templo orar. Nós poderíamos aqui até gastar algum tempo falando sobre como Deus une pessoas completamente diferentes para andar junto, né? Nós temos aqui Pedro e João. Pedro e João, pastor Kleber, um doido e um leso, né? Se nós colocássemos na linguagem atual, João, calminho, carinhoso, segundo a Bíblia. Pedro, sanguíneo, colérico, quer agir com as próprias mãos, com as próprias forças muitas vezes. Eu quero fazer. Então, nós podíamos até gastar algum tempo pensando aqui, né? E falando sobre isso. Como Deus, Ele coloca 2 pessoas que tinham personalidades completamente diferentes para andar junto e para abençoar as pessoas. Pedro frequentemente aparece como sendo um pouco áspero nas Escrituras, sempre. Aliás, um pouco não, bem áspero. E João, bem caladinho na dele, mas eles estavam, então diz aqui, que eles estavam indo para o templo fazer o quê? Orar, ó. Orar. Irmãos, como é bom olhar para o lado, e sabermos que mesmo sendo tão diferentes, mas pela causa e por causa de Cristo, nós podemos caminhar juntos. Nós podemos orar juntos, nós podemos servir juntos, nós podemos crescer juntos. Como seria enfadonho se todos nós tivéssemos as mesmas personalidades, né? Eu já citei isso algumas vezes aqui, seria muito chato, seria muito esquisito. E uma coisa que chama a atenção nesses 2 irmãos em Cristo é que eles oravam. Então, irmãos, nós somos diferentes, amém? Graças a Deus por isso. Mas então nós devemos ser iguais nesse quesito. Nós precisamos orar. Crente que não ora, não é nem crente. Crente que não ora, não é nem crente. Nós precisamos orar. Então Pedro e João se preparam para entrar no templo. Eles viram um homem então deitado à porta do templo. Ele era coxo, não podia andar. Ele havia sido colocado ali por alguém, por outras pessoas. E a Bíblia diz que ele ficava ali deitado diariamente, todos os dias, na entrada da porta e no portão do templo, que é chamado Formosa. Essa situação não tem nada de formosa, né? Pelo contrário, deve ser uma situação até difícil de se ver. Você indo adorar a Deus e tem ali um homem aleijado de nascença pedindo esmola na porta do templo. De maneira interessante, em Atos capítulo 4, verso 22, mais para frente, nos fala que esse homem tinha cerca de 40 anos de idade. Você imagina você com 40 anos de idade. Pense sobre isso. Ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Pense isso. Ele estava com 40 agora, ou mais de 40. Quando garoto, ele não jogou bola. Ele não andou de bicicleta. Ele não correu na rua com seus amigos. Ele não podia nem andar sozinho. Ele dependia única... É como aquela bebê ali, ó. Ela depende única e exclusivamente da mamãe dela. Ele dependia de alguém. Assim somos nós diante de Deus. Nós dependemos totalmente do Senhor. Assim como esse coxo era coxo de nascença, nós somos coxos espirituais desde o nascimento. Nós dependemos do Senhor. Nós vemos essa situação, então. E aí vem esses 2 homens, filhos de Deus, Pedro e João, 2 crentes, que têm os olhos abertos para a oportunidade para falar do nome do Senhor Jesus.
Será que nós temos os olhos abertos, irmãos, para as oportunidades que Deus nos dá? Existem pessoas ao nosso redor que precisam do Senhor. Esses são os coxos espirituais. Aqueles que não andam pelas suas próprias pernas. Aqueles que andam segundo a vontade da carne e do maligno. Eles não andam por suas próprias pernas. E o Senhor nos dá oportunidades. Eu estava ali olhando pelo vidro da porta ali. O Carlos estava lá fora. No momento que ele estava vindo para adorar o Senhor, ele encontrou um coxo lá fora, pelo que eu vi, né, Carlos? Deus te deu oportunidade, não foi? Pois é. Na nossa correria, na nossa angústia diária de correr para lá e para cá, tem os coxos que aparecem na vida da gente. Esse coxo havia pedido então esmola. Pediu? Não. Mas o daqui pediu. Esse coxo aqui pediu. Pediu esmola, dinheiro. Pedro parou, olhou firmemente para o homem e disse: olhe para nós. E essa afirmação chega a chocar muita gente. Porque as pessoas falam assim: olha, vá para a igreja, mas não olhe para nós somos falhos mesmo. Né? Nós somos pecadores mesmo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, não olhe para mim não. Nesse sentido é até verdade. Nós temos que olhar para Cristo mesmo. Mas, contudo, entretanto, todavia, as pessoas devem sim olhar para os crentes em Cristo Jesus, porque nós é que damos testemunho. Então, Pedro, ele vira para esse homem e diz: olhe para nós. Essa frase também chama atenção para a fé e a obediência daqueles homens. Esse talvez seja um dos problemas da igreja contemporânea. As pessoas até acreditam em Cristo, o que elas não acreditam é no nosso cristianismo. As pessoas até acreditam no Cristo da Bíblia, as pessoas não acreditam é no nosso cristianismo, que nem de longe é bíblico muitas vezes. Esse é o problema. Mas não foi isso que aconteceu. O homem voltou sua atenção, então o Pedro não virou para ele e falou assim: olha, não olhe para mim não, eu não tenho prata nem ouro, mas olha, não olhe para mim não, olhe para Cristo, vá para casa em paz. Chama alguém para vir te pegar, meu amigo, porque a gente está sem tempo, a gente está com pressa. Eu estou com pressa, eu preciso tocar minha vida, eu preciso correr. Eu moro em Londres, aqui o tempo não para, aqui o tempo é inimigo. Já viu um meme que existe por aí, de um mendigo pedindo pão na porta da igreja, e sai um pastor, até, não como eu, mas barrigudinho, sai um pastor barrigudinho com uma baguete embaixo do braço e com a Bíblia no outro e diz: Deus te abençoe, meu filho, e vai embora, vou orar por você. O homem estava pedindo comida, estava pedindo pão. Se você tem pão, você tem que dar o que para o homem? O pão. O pão. Irmãos, nós somos chamados para isso. Quer dizer, o homem vê a necessidade, ele tem o recurso para acudir e não faz. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Mas não foi isso que aconteceu aqui. O homem voltou sua atenção para eles. Pedro disse: olhe para nós. Provavelmente eles estão em pé e o homem está ali deitado, sentado, não sei. E o homem olha para cima e ele diz: olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Pedro então pega o homem pela mão, o ergue conforme o poder que Jesus deu a ele. Não foi o poder de Pedro, não foi o poder de João, não foi o poder de ninguém, foi o poder de Jesus. E os seus pés e os seus tornozelos, imagine a cena, diante dos seus olhos você vê aquilo endireitar. E esse homem se levanta. Veja o versículo 8 e 9, de novo comigo. De um salto se pôs de pé. De um salto se pôs de pé e passou a andar. E entrou com eles no templo. Ele não foi carregado, ele entrou com eles no templo. Saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ele reconheceu imediatamente quem é que tinha feito aquilo com ele. Por quê? Por causa do testemunho de João e de Pedro. Isaías 35:6
diz que Deus fará o coxo saltar como um servo. Essa é uma profecia. Deus fará o coxo saltar como um servo. E não foi exatamente isso que aconteceu aqui? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Esse mesmo poder que Jesus usou no seu ministério, Ele agora dá então aos seus discípulos, pela fé. A condição desse homem, como eu disse no início, é uma metáfora da forma como muitos vivem hoje. Ele não tinha poder para andar, ele se sentia inútil, mas o poder de Jesus fortaleceu aquele homem e o colocou de pé. E o nosso papel hoje, nessa equação, é justamente apresentar, falar, mostrar o poder da salvação que nós temos em Cristo Jesus. O escritor de Hebreus nos diz em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Pedro conhecia e confiava no poder no nome que está acima de todos os nomes. E eu e você? Confiamos? Confiamos nesse poder? E não somente isso, Pedro invocou esse nome. No nome de Jesus, levanta e anda. E a cura desse homem foi um testemunho que ninguém pôde negar. Absolutamente ninguém pôde negar. Ele era conhecido. Há anos ele estava ali, as pessoas levavam ele ali à porta do templo para pedir esmolas. Eles conheciam, eles sabiam que esse homem era coxo, ele não podia andar. Esse testemunho é inegável. O que Deus fez no nome de Jesus, através dos irmãos, para esse homem é um testemunho inegável. Ele não podia andar e agora ele entra no templo saltando como servo e louvando a Deus. E aí, Pedro então começa o seu segundo sermão, a partir do verso 11, do 11 ao 16. Vamos ler o 11 e o 12 agora. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? Pedro faz o que todos os crentes de verdade deviam fazer. Eles desviam a atenção deles para Jesus. Esse é o problema da igreja que diz que cura hoje, dos pastores que dizem que curam hoje. Eles querem holofote para eles não dão glória para Deus, eles não dão glória para Cristo. Eles querem holofote para eles mesmos, é por isso que eles marcam dia, hora, determinam, mandam, e não acontece, porque eles querem glória para eles. Se nós tivéssemos a ousadia desses homens, se nós tivéssemos a ousadia e a fé que esses homens tiveram, nós poderíamos ver coisas maravilhosas acontecer no nosso meio. E eu estou falando aqui de salvação. Em outras palavras, o que Pedro diz é: esse poder que vocês estão testemunhando não é nosso. Ele é do próprio Jesus. E a multidão se reuniu ali, e Pedro então agarra a oportunidade e adivinha o que ele faz? Venha para mim, olhe para mim. Olha só o que eu fiz com esse homem. Não, ele começa a pregar a palavra do Senhor. Agora, nos próximos 4 versículos, então, nós vemos os nomes descritivos aqui do Senhor Jesus. 4 nomes descrevendo a sua pessoa. Veja os versos 13. Ele diz o seguinte: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificam a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Pedro se refere a Jesus como servo de Deus, como servo. Jesus é servo. Marcos 10:45 diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Por muitos. Ele se humilhou como um servo e morreu em nosso lugar, para cuidar do nosso problema, para sanar o nosso problema de uma vez por todas, que é o problema do pecado.
Então, no versículo 14, Pedro usa 2 outros nomes. Vós, porém, negaste o santo e justo, e pedistes que vos concedessem um assassino. Pedro está apelando à lembrança dessas pessoas. Muitos desses que estão aqui estavam lá. Eles pediram Barrabás. Eles pediram Barrabás. Crucificam. E quem que vocês querem? Nós queremos Barrabás. Liberta o assassino e mate a Jesus. Foi isso que eles disseram. E Pedro está lembrando eles disso. Jesus Cristo é descrito aqui como santo e justo. Aqui estão 2 lembretes que Jesus não tem pecado. Jesus viveu uma vida perfeita, por isso só Ele poderia ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Ele é santo e justo, Ele viveu a vida perfeita, aquela que nós não conseguimos viver sozinhos. Por isso que apenas Cristo salva, por isso que apenas o nome de Cristo tem poder, por isso que é só Ele que é o mediador entre Deus e os homens, entre o homem e Deus. Somente Cristo é o mediador. Ele é o único homem que não teve pecado, Ele viveu a vida perfeita, foi só Ele que cumpriu toda a lei e então removeu os nossos pecados. E é o pecado passado, é o pecado presente, é o pecado futuro. A obra dele foi e é perfeita e é para sempre. A pessoa de Jesus Cristo, Ele é servo, Ele é santo e Ele é justo. E Pedro diz ainda que eles entregaram Jesus a Pilatos e pediram a soltura de um assassino, Barrabás. Então nós temos a quarta palavra descritiva sobre a pessoa de Jesus. Verso 15. Estão acompanhando comigo a leitura? Verso 15. E matastes quem? O príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. O nome príncipe da vida é literalmente o autor da vida. Vocês crucificaram o autor da vida, ou o originador da vida. Olha só que ironia. Os judeus e os romanos tiraram a vida exatamente daquele que dá a vida. Eles tiraram a vida exatamente daquele que dá a vida. Mas então Pedro diz, verso 16, pela fé no nome de Jesus, é que o mesmo nome fortaleceu este nome que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Pedro está pregando sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o servo glorificado, o santo, o justo, o príncipe da vida. E Pedro diz, vocês crucificaram ele, vocês o mataram. Mas a morte não pôde deter o príncipe da vida na sepultura. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então Pedro diz no verso 15, Deus o ressuscitou da morte. Nós todos somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Ou seja, nós vimos Ele. Nós nos vemos nele. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, que os 12 apóstolos testemunharam a ressurreição de Jesus. Tiago testemunhou a ressurreição de Jesus, e depois mais de 500 pessoas, de uma só vez, testemunharam o Cristo ressurreto. Então, irmãos, nós vemos aqui que Pedro lembra essas pessoas, nós somos os responsáveis pela morte de Cristo. E nós vemos aqui também a profecia sobre Jesus no Antigo Testamento. Pedro, de novo, ele apela para o conhecimento dos judeus, amém? Ele sabe que eles conhecem as Escrituras, ele apela para o conhecimento deles. Nós vamos ver aqui dos versos 17 a 26. No Antigo Testamento, Jesus Cristo ele é predito. No Novo Testamento, Jesus Cristo é cumprido. O Antigo Testamento fala acerca da vinda. O Novo Testamento fala que ele veio. É o cumprimento das profecias. O Antigo Testamento, deixa eu dizer de novo. O Antigo Testamento diz, ele virá. O Novo Testamento diz, ele veio. Ele veio. O Antigo Testamento, ele profetiza a vinda do Messias. E aqui Pedro está dizendo aos seus irmãos israelitas, esse Messias que vocês tanto esperavam, ele já veio e vocês o colocaram na cruz. Vocês o colocaram na cruz. E Pedro está então pregando, e ele acabou de dizer todas aquelas coisas, as pessoas reunidas ao redor dele, e dizendo que eles eram culpados de crucificar, e veja só o verso 17. E agora, irmãos,
Eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus, ainda assim, cumpriu o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Aí está novamente. Quando nós estudamos sobre Jesus da Bíblia, nós aprendemos a profecia sobre ele. Pedro diz que os profetas predisseram sobre essas coisas, que o Messias, que Jesus viria e que todas essas coisas iriam acontecer. Então, o que nós aprendemos aqui? E mais uma vez eu repito, a crucificação de Cristo, a morte de Cristo não foi acidente. Foi exatamente por esse motivo que ele veio. E quando Pedro diz, vocês são culpados pela morte de Cristo, Pedro não está somente falando, vocês o mandaram para a cruz, vocês os enviaram para a cruz pelos seus braços. Não, Pedro está dizendo para eles e está dizendo para mim e para vocês, nós somos culpados da crucificação de Cristo, nós o enviamos para a cruz. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Não foram os braços, não foram as espadas dos romanos que o enviaram para a cruz, foram os seus pecados, foram os nossos pecados. Agora imagine você, que acabou de saber que matou aquele que veio te resgatar. Imagine você, que você acabou de matar aquele que veio justamente para ser o seu resgatador. E foi exatamente isso que nós fizemos. Foi exatamente isso que eles fizeram. Como você se sentiria? Imagine você num perigo iminente de morte. Imagina você num perigo iminente de morte. E a única pessoa que aparece na sua frente para te ajudar, para te tirar dessa morte, para te livrar da morte, você em vez de receber ajuda, você em vez de receber com braços abertos essa pessoa que quer te ajudar, você vai lá dar um tiro no peito dela. É exatamente isso que aconteceu. Aquele que veio para ser o resgatador, eles simplesmente o rejeitaram e o mataram. E de certa forma, nós todos temos que compreender a nossa própria culpa na morte de Cristo, antes de podermos entender o que é salvação. Nós precisamos compreender que nós somos culpados da morte de Cristo. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus? Os judeus? Sim. Quem matou Jesus? Os romanos? Sim. Quem matou Jesus? Nós? Sim. Sim, nós matamos Jesus. Jesus morreu nas mãos de homens pecadores, os judeus, os romanos foram meros instrumentos através dos quais Cristo morreu. Mas Cristo voluntariamente entregou a sua própria vida por nós, morrendo pelos nossos pecados. E o que Ele requer de mim e de você? Fé, obediência. Portanto, nossos pecados mataram o nosso Salvador. Significa que eu e você somos culpados dessa crucificação. Esse é o significado por trás da canção antiga. Tem uma cantiga, eu não vou nem cantar, fica tranquilo que eu não vou cantar não, senão o Ministério de Louvor vai querer me contratar, Pastor Kleber. Está rindo do quê? Você está rindo do quê? Chegou hoje, está rindo do quê? Tem uma canção antiga que diz assim, que você estava lá quando crucificaram o meu Senhor. Você estava lá quando crucificaram o meu Senhor. Eu estava lá quando crucificaram o meu Senhor. E quando você e eu somos convencidos pelo Espírito Santo, nós compreendemos que de fato nós estávamos lá. Nós estávamos lá. E que nós somos tão culpados quanto qualquer um outro. Existe uma falsa santidade na igreja hoje, de uns querer ser mais santos que os outros. Todos nós somos culpados. E todos nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Todos nós. Não tem ninguém mais santo que o outro aqui. Existem talvez alguns mais maduros que o outro, mas mais santo não. Porque todos nós somos santos, separados por Cristo. Ele trabalha isso. Agora, se nós estamos falando sobre santidade no sentido de amadurecimento espiritual, aí sim.
Temos uns mais maduros que os outros. Mas existe aqui também não só uma acusação, mas também uma exigência. Veja o que Pedro diz, de novo a palavrinha mágica: arrependa-se. Arrependa-se, verso 19. Arrependa-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, sejam apagados. Esse é o grande versículo aqui. Arrependa-se, abandone o seu pecado e se volte para Jesus. Veja, Pedro ele não perde a oportunidade. Seja convertido por Ele, mude, seja mudado por Ele, seja transformado por Ele, seja salvo por Ele. E essa próxima parte aqui, para que sejam apagados os vossos pecados. A ênfase de Pedro é que quando nós nos voltamos para Cristo, Ele então remove o registro dos nossos pecados. A longa lista acusatória que nós temos, ela é então apagada. Jesus, Ele destrói a evidência. Não é? Ele destrói a evidência. Se fosse nos dias de hoje, nós iríamos dizer que o disco rígido foi totalmente apagado. A memória foi resetada nem de fábrica não dá para ser no nosso caso, porque nós já nascemos pecadores. Mas o Senhor, Ele nos dá uma nova vida, uma vida completamente nova. É isso que Ele faz por nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Jesus, Ele destrói completamente a evidência da nossa culpa. Quando nós cremos nele, Ele nos lembra que, sim, nós fomos culpados por sua morte por causa do pecado, mas não fomos nós que o crucificamos, foi Ele que se entregou por nós. E foi por amor, foi pela graça. Todo pecado é perdoado, passado, presente e o futuro. Isso é perdão. Isso é perdão. Pedro aqui está dizendo que esse Jesus é o cumprimento das coisas que foram preditas. Lembra? Pedro está pregando para judeus. Ele está falando aos judeus. Verso 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu o receba, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Pedro continua o sermão dizendo o seguinte: esse Jesus bíblico do qual eu estou vos falando, o Senhor o enviou e o Senhor o recebeu de volta. Por quê? Porque Ele era o Messias que era para ter vindo, e Ele veio para vocês, Ele veio por vocês, e vocês o rejeitaram. Mas era necessário que Ele voltasse à direita do Pai, porque Ele voltará novamente para buscar a sua igreja. E Pedro fala sobre o fim dos tempos. Tudo que fora falado acerca de Cristo, tudo que fora falado acerca do Messias, está sendo cumprido. O verso 22, ele vai lá e cita o Antigo Testamento novamente. Verso 22, porque disse Moisés: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvires em tudo o que vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Tome nota aqui, Deuteronômio 18, dos versos 15 ao 19. Nesses versículos, Pedro está citando aqueles versículos no sermão dele. Esses versículos são as palavras de Moisés, falando sobre o profeta vindouro, aquele profeta com P maiúsculo. Moisés é considerado um dos maiores profetas da Bíblia, se não o maior. Mas ele diz que o profeta que viria depois dele seria muito ainda maior que ele. A este vocês devem ouvir. Ele está falando de Cristo. Deuteronômio 18, versos 15 a 19. Moisés fala desse profeta que viria como libertador do povo. Ou seja, nós entendemos, para quem estudou o Antigo Testamento com a gente, nós fazemos panorama do Antigo Testamento, Moisés apontando para Cristo. Moisés como libertador do povo é uma forma ou uma metáfora de Cristo. E Moisés diz o seguinte: vocês estão pensando que eu libertei?
Vocês estão pensando que eu sou o libertador? Não, não sou eu. Haverá um que há de vir muito maior do que eu. Esse é Cristo. E os judeus, eles ansiavam por essa profecia. Verso 24. Todos os profetas, Pedro continua, todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então Pedro diz, esse Jesus de Nazaré é o Cristo. Esse Jesus a qual vocês crucificaram é o Cristo. Ele é aquele sobre quem profetizou o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, de novo, Cristo é predito. No Novo Testamento, Cristo veio. Cristo cumpriu a profecia. Se Cristo morresse apenas pelos meus pecados, irmãos, se Cristo tivesse morrido apenas pelos meus pecados, para mim isso já seria suficiente. Para mim. Mas Ele morreu pelos nossos, pelos pecados de todos. Passado, presente e futuro. Por cada um dos pecados que você cometeu e por cada um dos pecados que você ainda vai cometer. Cristo morreu por esses. E por esses recebeu a punição. Ele sentiu a ira de Deus quando morreu no nosso lugar. Eu estou pregando o Cristo bíblico. Eu estou pregando o Cristo da Bíblia. Eu estou falando do Cristo da Bíblia. Ele morreu recebendo a punição de Deus em nosso lugar. Agora você imagine o horror desse sofrimento. Imagine o sofrimento que ele sofreu. Imagine a dor que ele sofreu. Não somente pelos pregos, mas pela dor dos pecados de todos nós. Quantos em número? Sei lá. Você sabe? A Bíblia não diz. Eu tenho como saber. Bilhões, trilhões, quadrilhões de pecados. Isso não importa. O que importa é que Ele morreu por todos. Morreu por todos os nossos pecados. Ele morreu. Olha que coisa incrível. Quando ele morreu, há 2000 anos atrás, Ele morreu também por aqueles que ainda não creriam nele. Ele morreu por mim e por você que viemos 2000 anos depois do acontecido. Ele morreu por nós, irmãos. O Jesus bíblico, Ele tem poder para salvar a cada um de nós e nos tirar da penalidade do pecado. Assim como aquele homem coxo no início do capítulo, nós somos todos deficientes. Todos nós somos deficientes espiritualmente. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós todos somos um pouco parecidos com aquele coxo. Ele era incapaz de andar sozinho. E nós somos incapazes de andarmos sozinhos sem o Espírito Santo agindo em nós. E nós só temos capacidade de termos o Espírito Santo agindo em nós pela fé em Cristo Jesus. Só pela fé em Cristo Jesus. E como Ele, nós estamos nessa condição desde o ventre da nossa mãe. Nós nascemos pecadores, nós somos frutos do pecado. Assim como esse coxo. Nós herdamos nosso problema do pecado. Esse problema do pecado, ele é espiritualmente genético. Nós nascemos com ele, não tem como tirar. Aliás, tem como tirar. Tem como se livrar desse problema. Somente através da pessoa de Cristo Jesus. Então, irmãos, quando nós pensarmos no Jesus bíblico, pensemos nessas coisas. Isso deveria deixar você animado. Eu estou vendo a animação que vocês estão.
Isso deveria deixar vocês animados. Devia deixar vocês jubilosos. Porque quando nós pensamos que Cristo morreu pela punição que era minha, Cristo morreu em meu lugar, o que Cristo fez por mim, o que Cristo tem feito na minha vida, na sua vida ainda, esse é motivo para nos deixar animados. Então, quando nós refletimos acerca desse Cristo, que nós pensemos nessas coisas. Cristo não morreu por mim porque eu sou bonzinho. Cristo não morreu por mim porque eu sou legal. Cristo não morreu por mim porque eu sou um cara legal, que paga minhas contas, que trata bem minha esposa. Não, Cristo morreu por mim justamente porque eu sou pecador. Cristo morreu por você justamente porque você é pecador. Porque se você não fosse, se você fosse perfeito, não tinha nem por que Cristo ter vindo. Concorda? Para que Cristo viria? Não ia ter problema. Não, ele veio justamente pelos coxos. Pelo coxo e pelos coxos. Espiritualmente falando. Graças a Deus. Graças a Deus que ele veio. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, é Cristo quem restaura o ferido. É Cristo quem dá ânimo ao desanimado. É Cristo quem cura o doente. É Cristo que traz à vida aquele que está morto. E somos nós. E somos nós, vou repetir, somos nós os responsáveis de falar sobre essas coisas. De ensinar sobre essas coisas. E agora eu te pergunto, quando você encontrar um coxo, o que você vai dizer para ele? O que nós vamos dizer para o coxo? Olhe para mim. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Seja salvo em nome de Jesus. Estou falando aqui de coxo espiritual. Vai, se tiver um coxo também que não anda, vai que Deus te usa. Não sei. Mas o mais importante para nós é nós entendermos o nosso papel nessa equação aqui. O nosso papel é crer. O nosso papel é crer e pregar. É crer e ensinar. É receber e transmitir. Receba e transmita. Não guarde para você. Não guarde para você. Seja um Pedro, seja um João, seja um Paulo, um Timóteo. Eu estou falando aqui, estou olhando para os homens, tá? Eu estou falando os nomes de homem. E as mulheres? Cadê as mulheres do Novo Testamento? Vocês lembram de alguma? Vamos? Mulheres do Novo Testamento? Vai ter que fazer um estudo sobre as mulheres do Novo Testamento. Um monte de Maria, tem Lídia, Priscila. Quem mais? Maria? Ih, vai ter que fazer um estudo sobre as mulheres. Como é que é o nome da costureira? Dorcas. Hã? Marta aí, ó. Vai lembrando, né? Vai lembrando. É que eu peguei vocês de surpresa, né? Eu entendo. Sei. Mas é isso, esse é o nosso papel. É de levar, é de ensinar, de transmitir aquilo que nós recebemos. E que Deus possa nos usar, irmãos, grandiosamente. Da nossa maneira simples de falar. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser um pregador eloquente, que você tem que ser um exímio teólogo, como esse rapaz, né? Inclusive, isso é verdade. Mas o que eu estou dizendo é que na sua simplicidade, pregue o Evangelho. Use as palavras que Deus te dá. Use os meios que Cristo tem te dado. Mas pregue, fale da salvação. Fale ao coxo, levante e ande. E que em nome de Jesus nós podemos nos encontrar com vários coxos aí pela vida. E que eles possam saltar, regozijar-se na presença do Senhor Jesus, pela alegria da salvação.
Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças mais uma vez por essa noite e pelos irmãos e irmãs que estão aqui, pelos amigos e por aqueles que nos assistem. E que essa palavra, Senhor, possa fazer diferença nas nossas vidas, aqui, assim como fez tanta diferença na minha vida durante essa semana, Senhor. Conforme eu estudava isso, conforme eu estudava esse sermão, o Senhor falou comigo poderosamente, Senhor Deus, e eu peço perdão, porque muitas vezes eu tenho me calado. E eu peço perdão pela vida dos meus irmãos, que eu também sei que têm se calado muitas vezes. Senhor, dá-nos intrepidez, dá-nos a ousadia de falarmos da Tua salvação para aqueles que estão ao nosso redor. Pai Santo, usa-nos para a Tua honra e glória. Usa-nos, ó Pai, para transmitir a Tua palavra e trazer salvação àqueles que estão perdidos. Que nós possamos ser testemunhas do Senhor, que nós possamos viver de tal maneira que possamos andar, encontrarmos com os outros e dizermos: olhe para nós. Eu não sou nada, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, eu tenho somente a Cristo. E eu te apresento esse Cristo que me salvou. Senhor, nos ajude. Nos fortaleça a cada dia, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.